Esse canal é isso, a gente vai falar sobre a primeira semana na faculdade. Roda a vinheta. Você consegue entrar na faculdade, não vê a hora de começar o primeiro dia e finalmente esse dia chega. E antes disso acontecer, você vai e compra um caderno de 10 matérias, 2 canetas pelo menos, um lápis e vai todo feliz pro seu primeiro dia de aula. E isso é muito louco porque a gente fica muito entusiasmado e a gente chega então nesse primeiro dia de aula pensando o quê? Pensando que vai, sei lá, sabe? Você decide então comprar seu caderno, suas canetas, lápis e partiu aula. Você entra na sala e já tem colega que já chegou e eles estão tão entusiasmados quanto você, mas não rola ainda aquela conversa, mas qual é o seu nome? E só. Aí o professor entra na sala e o que você faz? Já pega o seu caderno, pronto para anotar um monte de... Anotar não, copiar, né? Porque quando a gente entra na faculdade a gente acredita muito ainda naquela coisa da cópia, né? Porque o professor na escola passa na lousa e a gente está muito preocupado com isso. Vamos copiar o que o professor tem a passar. E o professor começa a se apresentar, mas ele não para só no nome e na matéria que ele vai falar. Ele tem que falar de tudo que ele já fez na vida, sabe? Tudo que levou ele a ser professor, os cursos que ele fez, onde ele já lecionou, há quanto tempo ele dá aula. E aí você se sente um analista de RH escolhendo alguém para preencher uma vaga na empresa que você trabalha. Porque eles dão um currículo inteiro deles. Pra mim já bastava o nome e o que ele faz e pronto. Talvez quantos anos ele dá aula, isso talvez seria legal. Mas os professores têm muito disso. Acho que isso é até um pouco culpa da universidade, que quer que a gente tenha tanto respeito pelo professor e que justifique tudo o que acontece ali, né? O preço pago quando é paga, ou então a dificuldade de entrar quando é pública. Que eles pedem, talvez, pro professor falar de tudo isso e a gente fica ali ouvindo aquilo que não vai levar canto nenhum. Na primeira semana de aula, ninguém fala muito, né, na sala de aula. Só fala assim o que o professor pergunta, e mesmo assim com muita vergonha, mas não tem muita conversa paralela. Tem aquela questão de querer passar uma imagem mais séria, afinal de contas é faculdade, não é mais colégio. Então não tem muita conversa na primeira semana de aula, mas tem sempre um professor que vai fazer isso acontecer, porque ele vai passar um trabalho para ser feito ali na sala, em grupo. Não se iluda, esse não vai ser seu grupo até o fim do curso, porque até chegar ao fim do curso você vai odiar cada um deles. Isso é muito louco, né? Porque eu comecei a faculdade com um grupo e terminei a faculdade com outro grupo. No primeiro semestre eu cheguei a fazer grupo com apenas uma pessoa que fez o TCC comigo. Lembra do caderno de 10 matérias que eu falei que a gente sempre compra antes de começar as aulas? Então, você não vai usá-lo. Então se limite a comprar um caderno de uma matéria apenas, porque na faculdade, como eu já disse, a gente não tem muito aquela questão do professor passar alguma coisa pra gente copiar, isso é muito raro. Ele fala e a gente vai anotando ideia. E muitas dessas ideias ficam anotadas apenas na nossa cabeça. E já que a gente anota ideias, é muito difícil a gente conseguir usar um caderno de 10 matérias no semestre. Talvez nem no curso todo você vai usar um caderno de 10 matérias. Então compre um caderno de 100 folhas e vá pra faculdade feliz. Com certeza ele vai ser o suficiente pro semestre, ok? A faculdade é muito diferente da escola, né? Na escola a nossa turma tem praticamente a mesma idade. Então a gente lida com limitações muito parecidas, com histórias parecidas, até porque a escola geralmente é em bairro, mas faculdade não, né? A primeira grande diferença da faculdade é que os alunos têm idades diferentes, assim, muito diferentes. Pode ter alguém de 17 anos e alguém de 60, não é mais tão homogêneo que nem na escola, é bem heterogêneo mesmo. Tem pessoas que moram em cantos muito diferentes, que têm histórias muito diferentes. E isso é muito legal. Eu acredito que por causa disso, e também, claro, porque a gente aprende muita coisa e a mente abre, a gente fica mais tolerante na universidade. A gente aprende a respeitar mais pessoas diferentes da gente. Mas se eu posso dar um conselho pra vocês, aproveite o máximo a faculdade, sabe? As amizades que forem vir. Eu já falei isso em um vídeo aqui no canal. As amizades na faculdade, elas são mais raras. Quando você encontra realmente um amigo, né? Pelo menos um, você leva ele pra vida toda. E também aprenda bastante, sabe? Sugue tudo que você puder sugar de conhecimento do professor, dos seus colegas de classe, porque cada um tem um conhecimento para te dar. Entrar na faculdade é algo que vai mudar a sua vida e quando você se formar, você não vai ter mais só, sei lá, umas 30 disciplinas a mais no seu currículo. Você vai ter uma outra história, um conhecimento que você vai pegar não só dos livros, não só dos professores, mas também dos seus colegas. Então aproveite aí o seu dia na faculdade, o seu primeiro dia. E não esquece, vai gente, por favor, se inscreve aí no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. E também compartilha aí nas redes sociais esse vídeo. Comenta aqui embaixo como foi seu primeiro dia de aula, se ele já foi. Ou se ele ainda não chegou, comenta qual é o seu medo. Quem sabe eu posso te ajudar, eu já passei por isso 2 vezes. E é isso.